Bom, pessoal, esse é o nosso trabalho da matéria de paradigmas de linguagem de programação. E nele a gente vai falar um pouco sobre o Python, né, que foi a linguagem que a gente escolheu. Então aqui a gente tem algumas das principais características do Python, né, que é uma linguagem de programação de alto nível e ela é multiparadigma, ou seja, ela admite mais de um paradigma de programação. E são esses três que a gente vai tratar nesse slide aí, que é a programação imperativa, programação funcional e orientada a objetos. O Python é uma linguagem interpretada, como está escrito, e também possui tipagem dinâmica, ou seja, você não precisa declarar o tipo das variáveis na hora de inicializar elas. Bom, então a primeira que a gente vai tratar, o primeiro paradigma é o orientado a objetos, né? E aí estão alguns dos principais aspectos desse paradigma, que é a criação de classes, funções, polimorfismo, herança, enfim. E aqui a gente fez um código que ficou bem simples, mas dá para exemplificar bem esse paradigma, né? A gente criou uma classe lista, e dentro dessa classe a gente tem duas funções. Uma delas é o init, que vai servir como construtor e vai criar essa lista, né, que a gente vai analisar. E a segunda é o menor e maior, que ele vai efetivamente realizar essa verificação. Então, ela cria aí duas variáveis, né, o min e o max, atribui um valor inicial a elas, é o mesmo valor, e você repara que não tem nenhuma especificação de tipo aí nesses dados, né, nessas variáveis. Logo abaixo a gente criou esse for para realizar a verificação dessa lista, né? Ele vai percorrer a lista toda. Se o elemento atual for menor que o mínimo recebe x, e se for maior que o máximo recebe x. E depois que essa verificação estiver completa, ele vai retornar esses valores, né? Aí abaixo a gente criou um exemplo, a gente fez uma lista de exemplo e printou o resultado dessa função menor e maior, né? Que respectivamente vai ser o menor elemento e o maior elemento da lista, que aí no caso são 0 e 4. A programação em Python também pode ser feita através do paradigma de programação funcional. Esse paradigma se beneficia da utilização de funções e se baseia no processamento de listas. O uso de recursão é uma das estratégias de resolução para os problemas no paradigma funcional, e as funções podem ou não receber parâmetros para processamento. Nesse exemplo, também buscamos encontrar o menor e o maior valor de uma lista. As variáveis maior e menor serão definidas através de funções lambda, que em Python serve para indicar uma função anônima cujo processamento para gerar uma saída será descrito. Para maior, dois elementos x e y serão passados. Caso x seja maior do que y, o maior recebe o valor de x. Caso contrário, o maior recebe o valor de y. Para menor, a mesma lógica se aplica, porém a variável menor receberá o menor valor entre x e y. Já maior num e menor num são os responsáveis por determinar o maior e o menor valores da lista. Reduce é uma função de programação funcional de Python que recebe uma regra e uma lista, e se encarrega de percorrer elemento por elemento da lista aplicando tal regra, para no final gerar uma nova lista. No caso, nossa regra para maior num é o nosso maior definido previamente, que fará comparações de elemento por elemento e resultará numa nova lista, contendo apenas o maior elemento da lista original. E o mesmo ocorre para menor num, porém usando a regra menor e resultando numa nova lista contendo apenas o menor elemento da lista original. É válido ressaltar que, devido à baixa utilização da função reduce dentre os usuários de Python, tal função deixou de ser pré-processada a partir da versão do Python 3, mas ainda pode ser utilizada através do uso do módulo functools. Python também pode trabalhar sob o paradigma da programação imperativa. Nesse caso, são definidos como as ações, enunciados ou comandos devem ocorrer, e as variáveis de programa alteram-se conforme sua execução. No exemplo, definimos uma função menor e maior que recebe uma lista como parâmetro. De início, o primeiro valor da lista é atribuído às variáveis min e max, e tal valor será comparado elemento a elemento, atualizando seus valores durante a execução. Assim, para todo elemento x da lista, caso x seja menor do que min, min receberá o valor de x. Se não, se x for maior do que max, max receberá o valor de x. Após percorrer toda a lista, a função retorna as variáveis min e max, que terão, respectivamente, o menor e maior valores da lista. E esse foi o nosso trabalho para a matéria de paradigmas de linguagem de programação. As referências desse trabalho são dos sites python.org.br e pythonclub.com.br. Visite esses sites para saber mais sobre a linguagem e ter acesso a materiais e documentações do Python. Muito obrigado.